Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar jogos dessa segunda-feira, ainda data FIFA, né? E, lógico, os resultados do final de semana, tá? Vamos aos jogos. 4h45 da tarde, nessa segunda-feira, vamos ter Malta e Polônia, Alemanha e Eslováquia, Holanda e Lituânia. 4h45 da tarde, nessa segunda-feira, eliminatórias europeias, última rodada, como é que eu posso dizer, né? Em preparação, em competição para a Copa do Mundo 2026, né? Porque é competição, na verdade, né? Não são amistosos. Então vamos em frente. Vamos lá, gente. Luxemburgo e Irlanda do Norte, Gibraltar e República Tcheca. Mais dois jogos nessa segunda-feira de futebol, às 4h45 da tarde, repetindo nessa segunda-feira, beleza? Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 na Europa. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Apenas mais um jogo, tá? Que eu vou passar nessa segunda-feira. Que eu vou passar sobre essa segunda-feira. Que é esse aqui: Croácia e Montenegro. Também 4h45 da tarde, nessa segunda-feira, eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 2026. Bom, gente, pouquíssimos jogos, tá? Aqui nessa segunda-feira, não tem muitos jogos, não. De fato, eu não consegui achar outros jogos. Então, no próximo vídeo, né? Com os resultados da segunda-feira, possa ser que eu traga mais resultados aqui. Mas esses, a princípio, são os jogos da segunda-feira. Vamos em frente agora com os resultados. Vamos lá, gente. Tá rolando a data FIFA e muitos amistosos, né? Das seleções sul-americanas que vão para a Copa e que não vão. Vamos passar os resultados desses tais amistosos? Canadá 0, 0 também para o Equador. Venezuela 1, Austrália 0. Colômbia 2, Nova Zelândia 1. Estados Unidos 2, Paraguai 1. Eu vou confirmar Uruguai e México aqui para trazer para os amigos. Vamos lá, gente. Uruguai 0, México também 0. Argentina 2, Angola 0. Brasil 2, Senegal 0. O jogo do Chile, ainda vou confirmar aqui, tá? Não tenho por certeza esse resultado aqui também. São os amistosos, né, que tivemos aí das seleções sul-americanas. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Chile 2, Rússia 0. E também aqui, Coreia do Sul 2, Bolívia 0. Também aqui foram resultados que tivemos, né? De amistosos das seleções sul-americanas. Vamos a outros amistosos. Só passando aqui. Do Peru, gente, não tivemos nenhum outro amistoso, tá? Eu não consegui a confirmação se vamos ter algum outro amistoso da seleção peruana, além do que já teve, eu já passei em outro vídeo, com a seleção da Rússia, né? Então não sei se o Peru vai fazer algum outro amistoso, por isso que eu não passei aqui, beleza? Vamos em frente contra os resultados. Vamos lá, gente. Uzbequistão 2, Egito 0. Bom, o Uzbequistão se classificou para a final da Copa Al-Ain, que vai ser disputada contra o Irã. Mas ainda, pelo que eu pesquisei, não temos uma data definida para a final da competição, tá? Entendo, eu trago aqui, tudo bonitinho, beleza? Outros amistosos, gente, aqui também, aliás, outro amistoso, Gana 0, Japão 2. E resultado aqui pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 2026. Vou passar 2. Na verdade, 3, né? Vamos passar 3 aqui. Bélgica 1. 1 também para o Cazaquistão. Beleza? Aqui também tivemos Suíça 4, Suécia 1. Espanha 4, Geórgia 0. Aqui também
eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 2026. Vamos lá, gente, mais resultados aqui pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 2026. Última rodada, né? Lembrando, Inglaterra 2, Albânia 0. 2 gols do atacante Harry Kane, né? Do Bayern de Munique. A França venceu o Azerbaijão pelo placar de 3-1, né? A França jogando já com time reserva, né? Já estava classificada e venceu por 3-1 o seu jogo. Portugal venceu a Armênia pelo placar de 9-1. Cristiano Ronaldo não marcou nenhum gol nessa partida devido a ter sido expulso na última partida, né? Antes dessa. 3 gols para Bruno Fernandes, 3 gols para o Bruno Fernandes, do Manchester United, 3 gols para o João Neves, do PSG, foram os destaques dessa partida, né? Portugal 9, Armênia 1. Vale dizer que a seleção portuguesa se classificou matematicamente para a Copa do Mundo. Beleza? E vou passar mais 2 seleções que se classificaram também nesse domingo aí pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 2026, para a Copa do Mundo. Vamos lá, gente. Uma seleção, vou até fazer essa correção, uma seleção se classificou diretamente para a Copa do Mundo, mas a outra apenas para a repescagem, tá? Vamos explicar direitinho? A Noruega venceu a Itália por 4-1, gente, de virada, tá? Foi de virada. Teve 2 gols, pelo que eu entendi, do Haaland, né? Pro Noruega, ele que foi o artilheiro das eliminatórias europeias, né? Para a Copa do Mundo. Se muito me engano, marcou 16 ou foi 17 gols na competição. Noruega 4, Itália 1. A Noruega vai para a Copa do Mundo de 2026. A Itália, de fato, vai para a repescagem. Terceira repescagem consecutiva que a Itália vai. Detalhe, né? Nas 2 últimas repescagens que a Itália participou, foi eliminada. Não chegou aí para a Copa do Mundo. Então, vai passar por isso de novo e vai para a repescagem de novo a seleção italiana. A Irlanda venceu a Hungria por 3-2 e essa conquistou uma vaga na repescagem, né? E vai também para a repescagem tentar uma vaga na Copa do Mundo de 2026, a seleção da Irlanda. Vamos lá, gente. O Cruzeiro venceu o América Mineiro pelo placar de 4-0 no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro Feminino. Beleza? Campeonato Paulista Feminino, já na última rodada da primeira fase, o Palmeiras venceu o Taubaté por 5-0. O Bragantino venceu o Santos por 3-2. E o time da Ferroviária empatou com o São Paulo por 1-1. Com esse empate, o São Paulo vai à próxima fase do Campeonato Paulista Feminino. Beleza? Figueirense 4, Joinville 1. O Figueirense, no primeiro jogo da final da Copa Santa Catarina, abriu boa vantagem e vai para o segundo jogo, podendo empatar ou até perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim Figueirense se tornará campeão da Copa Santa Catarina 2025. Bom, gente, vou passar a informação aqui. Infelizmente, eu não vou conseguir passar os placares dos jogos. Mas o que vou dizer é que o Santa Cruz eliminou a América do Recife, passou para a final do Campeonato Pernambucano Sub-20, e o Náutico voltou a vencer o Sport e se classificou também para a final do Campeonato Pernambucano Sub-20. Eu não consegui os placares dos jogos da volta, infelizmente, né? Os sites não ajudaram muito, mas Náutico e Santa Cruz farão a final do Campeonato Pernambucano Sub-20 2025. Bom, gente, aqui também tivemos... Vou dar uma checada aqui, beleza? Vamos lá, gente. Resultados dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro que tivemos no fim de semana, entre jogos atrasados e antecipados. 3 jogos ao todo, né? O Bragantino venceu o Atlético Mineiro 2-0. O Bragantino, né? E Atlético Mineiro, jogo antecipado, devido à final da Copa Sul-Americana.
Bragantino 2, Atlético Mineiro 0. Jogos atrasados de rodadas passadas, Santos 1, Palmeiras 0. Santos 1, Palmeiras 0. O Santos saiu da zona de rebaixamento e o Palmeiras perdeu a liderança com esse placar. Porque no outro jogo, de virada, Flamengo 5, Sport Recife 1. E o Flamengo assume a liderança com 3 pontos de vantagem, isoladamente, na Série A do Campeonato Brasileiro. Repito, Flamengo 5, Sport 1. O jogo foi realizado na Arena Pernambuco, né? Aqui no Recife. Bom, foram jogos atrasados, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos agora para os jogos da Série B, né? Os resultados. Vamos lá, gente. Antes de passar os resultados da Série B, gente, deixa eu só passar algumas coisas aqui que eu não coloquei aí, né? Antes de passar a Série B, né? Vamos passar isso aqui. República do Congo 1, Nigéria também 1. Tempo normal, prorrogação. E nos pênaltis, República do Congo 4-3. E a República do Congo fica com a última vaga da África para a repescagem mundial. Vai brigar para tentar ir para a Copa do Mundo de 2026. A República do Congo. Nigéria eliminada. Bom, Turquia 2, Bulgária 0. Pelo que eu entendi, Turquia classificada para a Copa do Mundo de 2026. Nas eliminatórias europeias, né? Vamos em frente. Vamos lá, gente. Resultados da Série B do Campeonato Brasileiro, penúltima rodada. Tivemos aqui Curitiba 0, Atlético de São João del Rei 0. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes aqui, tá? Sobre algumas coisas da classificação. Curitiba 0, Atlético de São João del Rei 0. Repetindo. Atlético Paranaense 2, Ferroviária de São Paulo 1. Criciúma 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Goiás 1, Novo Horizontino 0. Avaí 3, Remo 1. CRB 2, Vila Nova de Goiás 0. Resultados aqui pela Série B do Campeonato Brasileiro. Continuando. Vamos lá, gente. América Mineiro e Cuiabá 1-1. Volta Redonda e Chapecoense 1-1. Operário do Paraná e Atlético Goianiense 0-0. E Paysandu e Amazonas 2-2. Esses foram os resultados por essa penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, as coisas vão começar a se definir, né? Eu já havia trazido no último vídeo, isso, que o Amazonas caiu, o Volta Redonda já havia caído um pouco antes, na rodada anterior, e o Paysandu também já havia caído. Bom, brigando para não cair ali, realmente quase caindo também, mas ainda com chances, a Ferroviária, tá? Tá ali coladinha ali com o Atlético, alguns outros clubes ali brigando, mas a Ferroviária está com uma tendência maior a ser essa quarta equipe, né? Do Z4 aí da Série B. Bom, no G4 como é que tá a situação? O Curitiba subiu matematicamente, só precisava de um empate e aconteceu. Curitiba 65, não é mais alcançado pelo que estava em quinto, né? Que era o Criciúma, tinha 58, com a vitória foi a 61. E bom, como ficou o G4? Curitiba já classificado para a Série A, 65. Precisa apenas vencer o jogo dele, talvez até só empatar, para ser campeão da série B. Eu vou até dar uma confirmada para saber se não foi, né? Mas acho que não foi ainda campeão matematicamente da Série B, né? O Curitiba. Bom, o Atlético Paranaense, com essa vitória que obteve contra a Ferroviária, foi a 62. Está muito perto da classificação, tá?
o Atlético Paranaense a propósito. O Criciúma foi para terceiro com 61 e em quarto o Goiás com 61 também, gente. Quem estava na briga, quem estava no G4 até a rodada anterior ou até o começo dessa e caíram fora, o Clube do Remo e também a Chapecoense, né? Esses dois aqui que pegaram uma sequência aí de jogos sem vencer, pegaram um pouquinho de distância, né? O Remo perdeu na rodada, a Chapecoense vem de 2 empates consecutivos, aliás, perdeu o jogo anterior para o América Mineiro, empatou o jogo agora e de fato se distancia um pouco, né? Tá na briga ainda, mas é muito complicado. Mas a Chapecoense dá briga, tá? Um pouco de longe, mas briga. Complicou mesmo para o Remo, gente. O Remo tem apenas 59 pontos e as chances são mínimas. Agora, existe, mas mínimas, tá? Bom, é isso. Essa é a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, gente. Bom, galera, nesse último áudio, para passar algumas coisas aqui, tá? A gente vai passar aqui, então vamos lá. A primeira coisa é que, confirmando ali, o Coritiba ainda não é matematicamente campeão brasileiro da Série B. Beleza? Está muito perto de ser campeão brasileiro da Série B. O Coritiba tem 3 pontos de vantagem sobre o Atlético Paranaense, mas matematicamente ainda não é. O Atlético Paranaense tem lá suas pequenas chances de conseguir ser campeão ainda da Série B. Ítalo, isso quer dizer que o Atlético Paranaense já subiu? Também não. Também isso não quer dizer isso não. Está muito perto. É detalhe realmente, mas de maneira matemática, o Atlético Paranaense ainda não subiu, mas pode ser campeão na última rodada. Detalhe. Bom, outra situação é sobre o Sport Recife na Série A. Eu já havia falado para os amigos que provavelmente teríamos o primeiro rebaixado para a Série B da próxima temporada. Da Série A para a Série B, né? E aconteceu. O Sport Clube do Recife, na 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado. Foi rebaixado e é o primeiro clube, né? Aí a ser rebaixado para a Série B do ano que vem. Bom, para fechar mesmo o vídeo, passando notícias aqui, gente, do Bayern de Munique, tá? Não vou deixar para passar em outro vídeo, não, porque devemos ter mais notícias durante a semana, então já vou passando essas aqui nesse vídeo. Bom, o Bayern de Munique vai botar à venda o lateral turco Sacha Boey, agora em janeiro, beleza? Esse lateral vem até jogando bem pelo Bayern de Munique, mas se aparecer uma boa proposta pelo jogador, o Bayern de Munique deve vender, de fato. Times interessados? Bom, segundo as reportagens, existe o West Ham da Inglaterra, o Crystal Palace da Inglaterra, o Lyon, a Juventus e alguns outros clubes aqui que eu estou me esquecendo agora, tá? Mas de oficial, nada. Nem mesmo de oficial tá falando que o Bayern de Munique vai de fato botar à venda o jogador em janeiro, tá? Estou falando tudo baseado no que a imprensa alemã está dizendo. Bom, o Bayern de Munique pretende, ainda antes do término da temporada, talvez até antes de janeiro, estender o contrato do Lennart Kau, né? Atacante de 17 anos, aí que está se destacando com o Bayern de Munique na atual temporada. Ele deve ter seu contrato estendido por um bom período. Essa é a informação, gente. Bom, galera, essas são as informações. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. E fui!